Thales Magno na mira do Galo tem um vídeo exclusivo para você, de um jornalista que cobre o clube em que ele atua, para falar sobre as características desse jogador e falar se vale a pena para o Galo. Mercado agitado, Galo de olho em destaque do Vasco. Conheça bastidores do fico de Rodrigo Caetano, né? O que motivou o Caetano a permanecer no Galo? É importante a gente falar sobre isso. Permanência de Kardec, jogadores renovando, tem informação sobre o gramado da Arena e tem uma informação também, na verdade, um levantamento sobre o Paulinho muito legal, que você vai gostar muito. Seja muito bem-vindo ao Café com Geves. Eu sou Marco Geves, jornalista aqui do canal, e esse vídeo vai ao ar sempre terça a sexta-feira, 8 da matina, 8 da manhã, você me encontra sempre aqui, se você ligar o seu YouTube. Ah, mas eu não vou lembrar. Então ativa o sininho que não tem erro, tá bom? Antes de eu começar a passar as notícias aqui, gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, tá? Desde já deixa o like aí, o like é muito importante para mim, é assim que o YouTube recomenda o meu conteúdo, assim que outros atleticanos conhecem o trabalho que a gente faz aqui no Bica Galo. Muita gente já conhece, já somos quase 42 mil por aqui, mas queremos crescer ainda mais, sempre pautados no respeito, no jornalismo e na responsabilidade com a informação e, claro, com o torcedor e torcedor atleticano, beleza? Se você não é inscrito no canal Bica Galo, vou te dar o recado, se inscreva no nosso canal, somos o canal que mais cresce em Minas Gerais falando do Galo, então conto muito com a sua ajuda aí também na inscrição, né, e bora falar de Galo, né, meu filho? Segue a gente nas redes sociais aí, @canal Bica Galo, pra gente começar. Eu quero trazer aqui um vídeo, tá? Primeiramente, eu trouxe a informação ontem para você de que o Galo estaria ali de olho, sondando vários jogadores do mercado, entre eles o Thales Magno, né? Thales Magno, que é jogador aí do New York City, ex-jogador do Vasco, um jogador de apenas 21 anos, né? Saiu do Vasco muito jovem, com 18 anos. Um jogador ali que joga pela ponta esquerda normalmente, né? Bastante alto, magro, veloz, driblador e que aprendeu a construir jogo. Segundo o meu amigo Thiago Brandão, que é quem vai falar para vocês aqui lá do território MLS, né, território MLS da Major League Soccer, ele cobre o futebol norte-americano e trouxe algumas informações exclusivas para a gente sobre o Thales Magno. Fala aí, Thiago. Fala, rapaziadinha do canal Bica Galo, aqui é o Thiago Brandão, repórter do território MLS. A gente cobre a liga e vim aqui para falar um pouco hoje sobre Thales Magno. Tem um interesse do Galo no jogador e eu vim falar para vocês um pouco sobre a característica. O Thales foi para o New York City ainda com 18 anos em 2021 e desde então ele vem trilhando o seu caminho na Major League Soccer. Ele chega em 2021 como uma grande promessa e a expectativa é que ele fosse fazer essa ponte no Grupo City, né? Começar no New York City para talvez ir para a Europa e se destacar um pouco mais. E os seus dois primeiros anos, tanto o ano de 2021 que ele chega e ainda como reserva contribui muito para o New York City, como em 2022, que ele é um protagonista da equipe, foram bons. Em 2021, inclusive, ele foi campeão da MLS junto com o New York City. É um jogador muito habilidoso, com capacidade de driblar, assim, um dos melhores dribladores da MLS, a gente pode dizer isso. Tem capacidade para construir o jogo, joga de ponta, mas é aquele ponta que além de driblar e fazer as jogadas de velocidade, tem capacidade para construir o jogo. Mas o 2023 dele não foi tão bom. Eu acho que justamente aquilo que eu falei no início do vídeo pesou para em 2023. O Thales chega no New York City com uma expectativa muito grande de ser negociado, né? De ir para a Europa, de desenvolver ele na MLS para poder ir para a Europa. E quando chega em 2023, ele já há 2 anos na liga e não consegue chamar tanta atenção assim do futebol europeu, eu acho que ele mesmo dá uma desanimada. O New York City fez um ano ruim, contribuiu para que ele tivesse um ano muito de altos e baixos. Passagem do Thales, se eu fosse resumir, um 2021 como reserva muito bom, sempre entrando bem nas partidas, sempre ajudando. Um 2022 como protagonista da equipe, importantíssimo numa boa campanha do New York City. E um 2023 muito de altos e baixos. Ele não conseguiu dar aquele pulo que levasse ele para o futebol europeu e, pelo contrário, caiu um pouco. Mas eu acho que uma mudança de ares, uma ida para o Atlético Mineiro, para um time bom que vai disputar Libertadores como o Galo pode fazer muito bem a ele. É um jogador ainda muito jovem, que tem muitos pontos positivos e os pontos negativos ainda dá para corrigir, porque ele tem só 21 anos. Então é uma espécie de jogador que você contrata hoje, vamos supor, por uns 6, 8 milhões de dólares, para vender daqui a alguns anos, daqui a 1, 2 anos, por 20, por 25, se ele estourar. Eu acho que é um investimento interessantíssimo para qualquer equipe de futebol brasileiro, assim como o Paulinho era quando vocês trouxeram ele, tá bom?
Valeu, tamo junto. Bom, então você viu aí que ele acha que vale o investimento, né? Até mesmo se fosse pagando aí 6 a 8 milhões de dólares. Naturalmente o Galo não conta com esse orçamento, mas de repente numa forma de empréstimo e tudo mais. Particularmente gostei dessa análise, né, do Thiago, um cara ali que entende da Major League Soccer. Eu trouxe alguém com propriedade. Naturalmente eu não acompanho tanto a Liga Norte-Americana, então a gente sempre traz alguém aqui para falar para vocês, tá? Então um vídeo exclusivo aqui, só no Bica Galo você vê esse tipo de análise, tá bom? E só complementando algumas informações do ano de 2023 do Thales, foram 34 jogos, 4 gols e 3 assistências. No ano de 2022, 35 jogos, 8 gols e 8 assistências, onde ele falou que o Thales foi protagonista, né? E em 2021, quando chegou, foram só 18 jogos e 3 gols. Então, fica aí, né, sobre o Thales Magno, quem sabe pode pintar no Galo, um jogador interessante. A princípio, somente uma sondagem, tá? Falando em sondagem, Galo tá de olho em outro jogador do Vasco, dessa vez o destaque do Vasco na competição, um dos destaques do Vasco na competição, da retomada do Vasco. Tô falando aí do Gabriel Peck, tá? Jogador ponta direita, mas é canhoto. Então, um jogador ali que faz o facão, né? Que joga por dentro ali. O Gabriel Peck, ele tem só 22 anos, jogador de 1,72 de altura. Fez gol no Galo na primeira rodada da competição. Se eu não me engano, posso estar errado, mas se não me engano, foi o primeiro gol que o Galo levou no Campeonato Brasileiro, aqui no Mineirão, 2-1 para o Vasco, né? Uma derrota do Galo, era o Cudê ainda o treinador. E ele está avaliado em 6 milhões de euros pelo Transfer Market, tá? Na atual temporada, ele só no Brasileiro, 37 jogos, jogou praticamente todos os jogos, fez 8 gols e deu 4 assistências, né? E, como eu disse, marcou até gol no Galo. E já na temporada, somando aí Copa do Brasil e também Campeonato Estadual, Campeonato Carioca, ele fez 50 jogos, 14 gols e 5 assistências. Minha opinião sobre o Gabriel Peck. Eu acho que é um jogador ali que tem as suas valências, né? Um jogador que tem velocidade, tem drible, é bastante rápido, mas eu acho bastante imaturo. Ah, mas só tem 22 anos. Beleza, então pode ser por isso. Mas eu acho que é um jogador que toma muitas decisões erradas, né? Então, por vezes que ele deveria ali conduzir a bola um pouco mais ou ir para a linha de fundo, ele tenta cortar para dentro, finaliza mal. Ou por vezes que ele deveria finalizar, ele tenta conduzir, dar mais um drible e perde a jogada. Então, eu acho que é um jogador ainda que tem que passar por um processo de maturação. É um jogador que certamente vai ser um bom jogador no futuro, né? Não que não seja hoje, mas assim vai ser um jogador talvez com mais destaque. A informação é do Lucas Pedrosa, setorista do Vasco, um dos principais setoristas do Vasco. Inclusive ele trouxe que o Palmeiras também está de olho no jogador. Então seria um jogador ali, na minha opinião, hoje para compor elenco. Para ser sincero, qualquer jogador que eu falar para você aqui praticamente, ele chega para compor elenco falando de ataque, né? Hulk e Paulinho para mim não tem melhor. Vai ser difícil chegar alguém aqui para falar: "Ah, não, esse aqui bate Hulk e Paulinho". Não. Hulk e Paulinho, meu filho, tem que ser bastante, tem que ser muita coisa, né, para conseguir ser titular no meio dessa dupla. Então, assim, eu acho que é um jogador que tem as suas valências, é interessante. E, assim, claro, né? Eu quero saber a sua opinião, né? Eu falei de Thales Magno e falei de Gabriel Peck. Algum dos dois jogadores você gosta? Vou deixar, inclusive, uma enquete para você que está no chat aí para poder responder, você que está no ao vivo. E, ó, você que está aí ainda no chat e não deixou o like ainda, meu amigo, dá um likezão aí, curte o conteúdo, um conteúdo leve, com notícias reais, verdadeiras, onde você pode pelo menos confiar em quem tá te dando a notícia, a gente aqui no Bica Galo, tá bom? Então, deixa o like aí, o like é muito importante pra gente. Falando um pouco mais aqui sobre jogadores, sobre elenco, né? O Allan Kardec, o Muzi, confirmou a informação. O Allan Kardec permanece para 2024 e eu queria fazer uma breve opinião sobre o Allan Kardec, né? Eu acho que, inclusive, eu vi o Ale Oliveira da Rádio Itatiaia falando sobre isso. Achei interessante o comentário dele e resolvi vir repercutir com vocês aqui. Na opinião dele, o Allan Kardec é o segundo melhor centroavante reserva do Brasil, em estado normal, né? Em estado clínico normal, digamos assim. Ele acha que só perde para o Gabigol, lá do Flamengo, que não fez uma grande temporada. Eu não vou colocar ele nesse top todo, não, tá? Mas eu acho que realmente poucas equipes no futebol brasileiro têm um centroavante aí que, quando entra, vai tão bem quanto o Kardec, né? Apesar de o Kardec ter vários problemas físicos, e isso faz com que o jogador tenha deixado de jogar mais
no tempo que está no Galo do que de fato jogado, então ele ficou mais fora do que dentro de campo, mas caso tenha ali um atestado do departamento médico, do departamento fisiológico, dizendo que o jogador está recuperado das lesões, que está recuperado ali que fez um trabalho bom de fortalecimento, que pode contar com ele para a temporada. Cara, eu acho que a permanência do Kardec é muito boa, tá? Eu acho ele muito bom jogador. Desde quando veio, eu já gostava do jogador realmente matador, deu assistência para o Paulinho recentemente quando entrou. Então, acho que é um jogador muito interessante, mas tem a questão física, né? Então, se não tiver essa comprovação, né? Não sei se dá para falar comprovação, mas se não tivesse aval do departamento médico e fisiológico, realmente seria difícil permanecer com o Kardec. Não é um jogador dos mais baratos, mas caso contrário, é um grande jogador, na minha opinião, para compor aí o grupo e ser o reserva do Hulk, principalmente. Hoje nem do Hulk mais, né? Do Paulinho. Se você for pensar, o centroavante do Galo hoje é o Paulinho. O Hulk é mais um meia-direita que entra na área do que de fato centroavante. Basta pegar o mapa de calor. Então, Kardec ficando para 2024 aí. Lembrando que o contrato dele já era para 2024, tá? O Galo não está renovando com o Allan Kardec, tá? Só para ficar claro isso. Mas tem um outro jogador que deve sim renovar com o Galo. A minha informação aqui do canal Bica Galo, que é o Alan Franco, tá? O Alan Franco, ele tem contrato somente até junho de 2024 e o Galo pretende renovar o contrato com esse jogador, entende que é um jogador ali que tem que deu a volta por cima, e é claro, né, gente, o Alan Franco, ele entrou diga assim, uma furada, né, para substituir o Batalha ao lado do Otávio ali, fez um meio-campo que ele simplesmente fez a gente não sentir falta do Batalha, que é um grande jogador, é um dos melhores meias aí que o Galo contratou no último tempo, dos volantes, melhor dizendo, né? Então, eu acho que a permanência do Alan Franco, a valorização desse jogador é muito justa. O jogador ele chegou aqui na época sobre grande promessa, teve uma temporada muito legal com o Sampaoli, alguns jogos, aí depois, infelizmente, teve problemas familiares, perdeu o pai, pegou Covid, deu problema, enfim, aí saiu, foi lá para os Estados Unidos, aí depois foi lá para Argentina, para o Tajeres, tentaram comprar o jogador, ali ele foi voltando o futebol dele, e aqui no Galo ele realmente aconteceu de novo, né? Um jogador muito útil, um jogador que rouba muitas bolas, que tem ali um bom passe, que fecha bem o meio campo, então sim, eu acho que o Galo conseguiu recuperar o Alan Franco, e uma renovação desse jogador não é nada absurdo, acho até que é válida, até porque tem só 25 anos, né? Você acha que o Alan Franco deveria renovar? Qual a sua opinião aí do chat? Eu acho que a renovação dele é um acerto da diretoria, tá? Eu já vou falar também sobre os bastidores da permanência do Rodrigo Caetano. Tem coisas muito legais para falar. O Rodrigo Caetano é um cara realmente fora de série. Antes disso, eu queria só dar um recado, falar para vocês que esse vídeo é um oferecimento da Betano. Somente com a Betano e o código BICAGALO, tudo junto, você consegue aí ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, válido para novos usuários. Então você pensou aí, fazer um depósito de R$20 até R$500, 100% de bônus cai para você somente na Betano e somente com o código BICAGALO, tudo junto, tá bom? Então você vai clicar no link que está fixado nos comentários aqui, você vai digitar o código BICAGALO e aí você vai garantir 100% de bônus. Mundial tá chegando aí, tá torcendo pro Fluminense, tá torcendo contra o Fluminense, tá torcendo pro Manchester City, ou quer que um time árabe leve aí o Mundial, na Betano as apostas estão abertas, então vai de Betano, faça o seu joguinho aí, levante a sua grana, claro, no jogo responsável, e para maiores de 18 anos é a Betano, tá, meu filho? Bom, antes de eu falar do Rodrigo Caetano, quero falar para você também que o gramado da Arena MRV, existiu uma expectativa muito grande pela troca do gramado ainda nessas férias de dezembro para janeiro, lembrando que demora aí de 45 a 60 dias, podendo atrasar ainda mais, como tudo acaba atrasando, mas por razões aí com a prefeitura de BH, né, por razões do plano diretor de BH, que tem uma questão da permeabilidade do solo, ou seja, se você tira o gramado natural da Arena MRV e coloca um gramado sintético, você perde uma capacidade de escoar a água ali, né? Então não há ainda. Basicamente é isso, tá? Não vou entrar muito no detalhe técnico. Existe um plano diretor da prefeitura que fala que tem que ter pelo menos 8% de o terreno com o gramado natural, nesse caso, né? Então, com vegetação natural, melhor dizendo.
Então, se você coloca o gramado sintético ali, você perde isso e o Atlético precisaria de outro terreno para compor essa porcentagem prevista hoje no plano diretor da prefeitura. Então, hoje a legislação não permite que o Galo faça a troca do gramado natural para o gramado sintético. Sendo assim, o clube decidiu esperar até 2025. Então, 2024 ou vai ser na Bacia das Almas, com grandes shows acontecendo, e o gramado ruim, né? Porque a gente viu como é que ficou depois de 2 shows do Paul McCartney, o gramado ficou destruído, né? Inclusive. Ou então a gente vai ver situações aí com, com jogos ali sem grandes shows, basicamente, né? Ou então a gente vai ver situações sem grandes shows e tal, e aí prioriza o futebol, e aí o gramado natural vai servir. Então a troca do gramado para o sintético vai adiar pelo menos um ano. Um ano, galera, tá? Então, não é uma notícia, não tem nem tão ruim, nem tão boa, mas a questão toda é que você tendo grandes shows, você acaba com o gramado. Você não tendo, beleza, tá tudo certo, né? Então fica aí registrada essa questão e as formas que o Galo tem para tentar viabilizar isso é a mudança da legislação, que é muito complicado, né? Você tentar mudar o plano diretor da cidade por uma razão tão específica, ou uma conversa, uma negociação com a prefeitura. Vamos ver como será feito isso, tá? Bom, sobre os bastidores do Rodrigo Caetano, cara, eu queria falar aqui porque ontem foi um dia daqueles, né? Um dia cheio de expectativa, de alegria pelo torcedor atleticano. Todo mundo comemorando a permanência do Rodrigo Caetano nas redes sociais. É um cara que, apesar de ele ter aquele jeito dele ali muito sério, ele cativou a torcida do Atlético com um trabalho muito bom, né? Com um trabalho até milagroso, se você for pensar. Sem grana, ele conseguiu montar um grande time, conseguiu contratar vários jogadores, entre eles o Paulinho, com pouca grana, digamos assim, né, para fazer a contratação. Tudo bem, teve luvas e tal, mas ele conseguiu montar ali uma grande equipe e o fico dele foi muito comemorado. Inclusive, os jogadores, né, a informação que eu recebi, os jogadores têm um grupo de WhatsApp, o Rodrigo Caetano tá lá, e a galera ficava marcando o Rodrigo Caetano, e aí, vai ficar e tal. E aí, depois do anúncio, né, do fico, né, que ele falou que foi falado nesse grupo e tal, todo mundo comemorou, né, os jogadores celebraram. O Rodrigo Caetano, para quem não sabe, ele não é só diretor de futebol, ele administra várias pessoas no clube, ele tem interação com o departamento de marketing, jurídico, financeiro, auxilia em várias demandas, né, ele tem um respaldo muito forte dos investidores, da diretoria do Galo. A relação dele com os R's ali, com a galera que injeta dinheiro é muito positiva. Ele é amigo do Sérgio Coelho, as famílias ali se encontram, são amigas também, né? Então, um dos fatores que pesou mais, inclusive, para a permanência do Caetano, além do carinho com o clube, ele fez questão de falar aqui no Bica Galo, o carinho que ele tem pelo Galo, que os filhos se tornaram atleticanos, que a esposa se tornou atleticana, que ele se tornou atleticano. Então, essa questão familiar foi muito levada em conta, né? Tá todo mundo adaptado já à cidade de Belo Horizonte. Aí é fácil, né, Caetano? Quem não se adapta à cidade de Belo Horizonte, né? Uma cidade maravilhosa dessa aqui, você tá doido, rapaz. Galera, sai daqui para ir para os grandes centros aí, como se diz, aqui é bom demais. Então não é muito difícil se adaptar, não, mas esse é um dos motivos para a permanência do Rodrigo Caetano. Então, esposa, filhos, né? E ele enxerga isso como um motivo muito relevante. Além de tudo, o Caetano é um cara super cumpridor de contratos, né? Então, é um cara muito profissional e ele conserva essa postura no Galo, né? Recusa essa suposta proposta do Corinthians. Pela informação que a gente tem, ele nem abriu negociação, mas houve sim conversas, houve ali reunião e tudo mais. Rodrigo Caetano não está nem no Brasil, ele está em Portugal nesse momento, volta para o Brasil entre domingo e segunda-feira, tá? Então essa adaptação, essa vontade da família e vontade de permanecer no Galo, além de ter contrato até 2026, pesaram para a permanência e foi, na minha opinião, o primeiro reforço de 2024, o Rodrigo Caetano. Bom, e essa história do camaronês Aboubakar Vincent no Galo, né? Uma notícia aí que foi veiculada pela imprensa turca. O jogador ele foi afastado pelo Besiktas da Turquia, né? Supostamente teria feito ali um tratamento capilar, aí mentiu, falou que teve lesão, foi para a França e tudo mais.
e isso gerou um afastamento dele com mais outros 4 jogadores. O Aboubakar tem 11 gols e 3 jogos em 22 partidas com o Besiktas, é um ótimo jogador, um touro, na verdade. Aquele jogador que jogou pelo Porto, talvez você vai lembrar, fez golaço na Copa pela seleção de Camarões. Um portal turco trouxe que o Galo estaria em negociações avançadas com o jogador. Eu tô aqui só para desmentir, é completamente fake isso, tá? Não faz o menor sentido, o Atlético não procurou esse jogador e hoje pela manhã, inclusive, curiosamente, ele postou no seu Instagram que o clube mandou um e-mail para ele, já revendo a situação dele e já garantindo a reintegração ao grupo. Então esse negócio de Aboubakar no Galo é fake news. Bom, antes de eu fechar o vídeo aqui, eu queria falar sobre o Paulinho. O Samuel Rezende, lá do No Ataque, fez um levantamento muito legal sobre o Paulinho. Olha só como o Paulinho fez história no Galo em 2023. São números realmente legais, são vários recordes, vários índices aqui do Paulinho. Antes de eu falar esses números aqui, eu quero falar que esse vídeo também é um oferecimento da Loki Agora. A partir de R$ 29,90 a diária você consegue alugar a sua moto 0km para trabalhar com delivery de aplicativo. Você, depois de 2 anos, pagando essa diária, a moto fica sendo sua, beleza? Não perca a oportunidade de ter uma moto pagando apenas R$ 29,90 diária, 0km, só na Loki Agora. Pega o meu recado e vambora, locagoraveículos.com.br, beleza? Bom, sobre o Paulinho, olha só. Artilheiro do Brasileiro com 20 gols. Quarto jogador com mais gols em uma única temporada pelo Galo no século, ele tem 31. Maior artilheiro do Galo em uma edição do Brasileiro de pontos corridos, foi essa com 20. Terceiro maior artilheiro do Atlético em uma edição do Brasileiro na história, ficou atrás do Reinaldo e do Guilherme, só. Só Reinaldo e Guilherme está acima do Paulinho, também com 20 gols. 16º maior artilheiro do Galo no século, tem 31 gols. Esse ano já até vi o ranking lá, acho que ele vai chegar pelo menos a 5º colocado ali, né? Acho que ele vai parar no Guilherme, que tem 76 gols, mas antes ali, acho que ele vai fazer pelo menos mais uns 30 gols, ficando na temporada de 2024. Vice-artilheiro da Libertadores com 7 gols. 5º maior artilheiro do Galo na história da Libertadores com 7 gols. Artilheiro da Arena MRV com 8 gols. Temporada mais artilheira da carreira. A melhor até então tinham sido somente 4 gols. Este é Paulo Henrique Sampaio Filho, o nosso Paulinho. Sensacional, não é mesmo? E ó, então só para deixar o recado para você, os jogadores se reapresentam no dia 8 de janeiro na cidade do Galo e no dia 24 já começa o Mineiro contra a Patrocinense, beleza? Galera, muito obrigado pela audiência de todos vocês, não esquece de deixar o like é fundamental aqui no canal Bica Galo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, acompanhe os nossos conteúdos diários, uma ótima sexta-feira para você, um grande abraço, obrigado pelo café de hoje, eu sou Marco Geves e eu fui!